Uma nota rápida aí. Nos últimos 5 anos, as 1.636 licenças foi o número mais alto. Isso é estatística. No Zango, tu vês, ao ponto, não sei se é paragem de táxi, mas aquele ponto onde ficam as motas, tu vês centenas de motas à espera de passageiros. E o circuito interno é feito por eles. Sejam todos bem-vindos ao Urban Talk. Já vamos no 6º episódio e nós acabamos de encerrar um ciclo de conversas à volta da URB, em que olhamos para as 3 camadas sociais aqui do nosso país, aqueles menos favorecidos, aqueles que são as ditas classe média, e no final falamos daqueles que já escalaram do ponto de vista da prosperidade financeira, a dita classe alta. E falamos das 3 dimensões da urbanidade, que são os transportes, o saneamento e a habitação. Nós vamos agora começar um novo ciclo de conversas à volta da polis, que nada mais é do que as políticas públicas que são desenhadas e que depois refletem no território. E vamos também analisar como é que essas políticas depois influenciam com maior ou menor intensidade essas mesmas classes sociais. Vamos perceber como é que os menos favorecidos sentem o impacto das políticas públicas, como é que as classes médias sentem o impacto das políticas públicas e, no final, como é que a classe alta sente o impacto dessas políticas públicas. Boa tarde a todos, companheiros. Boa tarde. Boa tarde. Aqui para mais uma batalha. Bem, como sempre, e para não fugir aqui à regra, nós temos já essa distribuição mais ou menos alinhada. E como tal, vou começar com o Ruben. O Ruben que vai falar da questão da habitação e como é que vamos aqui olhar para algumas políticas que são desenhadas a nível do nosso Estado e se calhar também podemos falar de algumas políticas internacionais e como é que elas depois refletem na vida das nossas classes mais vulneráveis, né? Aqueles que têm pouco ou que têm mesmo nada. E como é que depois o Estado, ao agilizar as políticas, pensa com maior ou menor regularidade nessa camada social. Obrigado, capitão. Mais uma vez, boa tarde aos nossos amigos de discussão. Capitão, essa tarefa é um bocadinho difícil, na medida em que há um exercício que tem estado a fazer do ponto de vista da concessão de políticas públicas voltadas à habitação e, assim, quando Miguel colocou o tema, que veio assim, de forma imediata à cabeça, é o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação, né? Que é aquele que concentra, digamos assim, o grosso daquilo que é a visão do Estado para acudir essa necessidade que é premente e que hoje ainda assistimos as pessoas a correrem à procura da habitação. E aqui, quando ouvi o capitão, a pergunta que eu me fiz é, hoje, qual seria eventualmente a tipologia da habitação que estaríamos a referir exatamente para esse grupo vulnerável, né? Se são as habitações que nós vemos no Quilamba, se são eventualmente as que temos no Zango ou, né, portanto, aqueles outros programas que foram surgindo como os entes fogos por município, tinham uma característica da habitação evolutiva. Portanto, houve um conjunto de ensaios nesse sentido, né, assim, de forma genérica. E aqui me parece que o tema coloca-se no resultado dessas medidas de política e depois naquilo que as pessoas
portanto, agregaram como valor, portanto, a condição prévia que o Estado criou. E se calhar, para fazer luz, portanto, aos nossos telespectadores, o indivíduo que nos acompanham pelo YouTube, os nossos internautas, eu se calhar ateria-me ao Zango, né, que, portanto, representa de alguma forma um programa de realojamento que deu início mais ou menos logo depois da guerra, nas 2002, 2003, mais ou menos. Yeah. E nessa altura, portanto, haviam pessoas que viviam em áreas difíceis, né, como a Boa Vista, portanto, quem chama nas barrocas da Boa Vista, e em outros sítios de difícil, não só acesso, mas difícil condições de habitabilidade. E, portanto, numa perspectiva de urgência, emergência, o Estado teve que retirá-las dali, e a zona que tinha sido desenhada, e me parece que agora não tenho a certeza, já havia durante algum tempo uma visão de que a cidade deveria crescer para aquele lado. Viana tem algum exemplo, com a zona industrial, era, digamos assim, um polo de desenvolvimento, não só com a indústria, mas também com habitação. E, portanto, o sentido foi para ali. E surgiram os zangos, né? Surgiu o zango 1, 2, 3, à medida que essa necessidade foi se manifestando urgente para acomodar essas pessoas. E, a partir dali, foram se concretizando parte dessa ideia de política. Naturalmente, com os números, se calhar é a parte que interessa também aos internautas perceber, eles não, pelo menos do pouco que podemos compreender, nunca houve um número fechado para dizer, olha, o programa de relojamento na área que hoje é o Zango é este. Mas contas feitas-se muito por alto. Na altura, no início, acho que previam-se mais ou menos 20 a 30 mil habitações, que era o levantamento que tinha sido feito. E hoje, com o Zango 5, e olhando de Vida Pacífica ao Zango 8.000, e com o esforço das pessoas, andamos mais ou menos, naturalmente depois precisamos verificar melhor esses números, 100 mil habitações. E que é um número expressivo. Depois tem essa questão que o Miguel coloca, portanto, que se transforma esse espaço de interação cultural, porque as pessoas depois dão vida, né, apropriam-se desse lugar, força da habitação, dão vida e vão colocando um bocadinho a sua impressão digital nesse território. Mas, só para início de conversa, eu apontava como ponto inicial o programa de urbanismo e habitação, foi aquele, portanto, teve muita força, né, de forma concreta, e que as pessoas foi divulgado, publicitado, e que as pessoas foram acompanhando, onde o Estado, portanto, entendeu trazer diferentes sensibilidades da sociedade. Uma parte devia ser responsabilizada, pelo setor privado, do ponto de vista da participação, com a autogestão dirigida, que hoje é também parte dessa estratégia de política pública do Estado. Outra parte, o próprio Estado assumiu em fazer, e naturalmente o resultado é o que nós vemos hoje. Gera mais valia para os vulneráveis? É uma questão que nos devemos colocar, porque hoje, quando olhamos para esses territórios, e aqui vamos olhar para o Zango, assim, uma ideia inicial de estruturar aquele território, teve um plano, portanto, tudo bem que é uma área densamente habitacional, né, em que os serviços foram, digamos, surgindo à velocidade de camaleão, mas existem alguns. Entretanto, as pessoas, como foram se identificando, imprimindo, como disse antes, o seu saber, e precisavam de criar dinâmica, mais espaço habitado, foram criando outro tipo de serviços. E hoje o Zango virou assim uma espécie de um xodó para muitos e um menos xodó, digamos assim, para outros. Mas a verdade é que, pois, se calhar podemos discutir um bocado mais para frente, é um exemplo de um espaço, e aqui me atendo especialmente na questão dos vulneráveis, que se calhar o Zango representaria melhor isso, dada a natureza do programa. Hoje o Zango
representa, não sei se tanto os tais vulneráveis, mas é um exemplo da tal política pública para a habitação e que o Estado quase que foi apanhado de surpresa e precisava acudir. As outras, me parece que são um bocadinho mais estruturadas e têm outro tipo de leitura, mas para a questão dos vulneráveis, preferia ter-me, nesse primeiro momento, na questão do Zango e aquilo que o volume habitacional, e há quem diz mesmo, deverá ser uma das áreas do ponto de vista de extensão com um volume considerável de habitação. Eu não sei se estaremos corretos, mas me parece que sim, se olhamos de forma global para os números e hoje a densidade que o Zango tem, né? Embora não verticalizado, mas é um bom exercício. Podemos depois discutir das soluções, da apropriação que decorreu dessa medida de política pública da habitação. Acho que, para não monopolizar um bocadinho a conversa, ficava por aqui. Está bem, mas ainda antes de passar para os demais colegas, há bocado falaste que essa política, pelo menos da criação do Zango, quando ela foi gizada, visava, portanto, haver um mix, né? Parceria, ou seja, uma responsabilidade partilhada entre o Estado e os entes privados também. Estamos a falar de uma classe vulnerável, né, que tem pouquíssimo ou quase nada e que, em certa medida, depende mesmo, em primeira instância, da intervenção do Estado. Qual seria, ou qual foi, ou qual tem sido o papel do privado aqui? Porque o privado, onde ele investe, depois tem que ter um retorno. E se estamos a falar de uma classe que precisa mesmo desse assistencialismo do Estado, beneficia dessa política, né, com uma casa, com uma zona minimamente planeada. Mas depois, quais seriam as contrapartidas entre os vulneráveis para com o privado que também interveio? Se calhar foi bom ter feito a pergunta, porque acho que eu não fui claro. Portanto, o Zango, programa de realojamento, naturalmente nós temos aqui a área da vida pacífica, tem uma característica diferente do Zango. Vila Pacífica é Zango 1, digamos. Zango 2, Zango 0, perdão. Zango 1, Zango 2. Onde existiu, portanto, a estratégia, digamos assim, ela foi ajustada já no programa de urbanismo e habitação. Ali sim é que existiu essa possibilidade do setor privado participar. No Zango foi a ação toda do Estado. O Estado estava a acudir pessoas que vinham em condições vulneráveis e precisava acomodá-las. Portanto, essa componente da parceria público-privado, dos privados intervirem, foi dada, portanto, à luz do programa de urbanismo. Portanto, são dois momentos diferentes. São dois momentos distintos. Tanto é que, se vires o Zango, ele dá-se no início... Sim, a partir de 2002, 2003. Né? E o Programa Nacional de Urbanismo e Habitação é de 2009. É de 2000, sim. As discussões, o pronunciamento de 2008, portanto... 2009 há a concretização portanto, do programa e daí para frente avançou-se com o programa. Aí sim é que houve essa distribuição. Mas, e aliás, portanto, o visível são as centralidades, né? E havia até a conversa de 1 milhão de habitações, que, portanto, depois podemos também discorrer sobre elas, mas para os vulneráveis me parece que é o Zango que atende melhor e eventualmente poder responder a essa inquietação que nós colocamos, né, dos vulneráveis, de uma habitação com as dimensões que tem, com o espaço que tem, com as ruas que foram deixadas pelo programa e depois a forma como as pessoas se foram apropriando exatamente aquilo que a Poli proporciona lá mais para frente, quando as pessoas dinamizam o território. Ok. Avelino, estamos a falar, agora concentramos um bocado a conversa no Zango, né? nos vários Zangos que temos. Foram zonas planeadas, com maior ou menor nível de infraestruturas,
E isso automaticamente remete-nos também para a questão de uma maior facilidade no processo da gestão dos resíduos. A nível das políticas do Estado para com esse problema, essa problemática da gestão dos resíduos, como é que isso depois, e podemos continuar a olhar mesmo para esse projeto que são os Zangos, entendes que essas políticas funcionaram ou têm funcionado? Sim e não. Primeiro, sim, porque o Estado, felizmente, tem estado a acompanhar aquilo que internacionalmente tem sido propalado, que é, digamos, as tarefas de preservação ao ambiente, e nós temos estado a ratificar princípios com vista, naturalmente, à preservação do meio em que vivemos. Portanto, nós somos aquilo que temos à nossa volta, e se não preservarmos, estaremos a não nos preservar também. Portanto, o Zango, enquanto ente territorial promovido pelo Estado, não é? É, digamos, um tipo de promoção habitacional social, promovido pelo Estado, com dinheiro do erário público, e que não contemplou, naturalmente, o máximo dos tais vulneráveis, atendendo à categoria, como nós temos estado aqui a trazer, da renda. Mas na praxe nós temos lá parentes e vemos também a deposição de resíduos em qualquer esquina. Portanto, há déficit nesse exercício em cumprimento da própria lei de base do ambiente, não é? Que foi, acho não, essa lei acho que foi, diria, produzida e publicada em 1998. Depois, em 2012, foram criadas outras complementares, como a lei ou regulamento da gestão de resíduos sólidos urbanos. Falando de assentamento urbano, tinha que ter um regulamento que, digamos, orientasse os operacionalizadores da gestão de resíduos, como fazer a coleta e deposição nos sítios aptos para, digamos, como ponto de descarte. A população, do ponto de vista da informação desse instrumento jurídico, ou desta política, que é mais regulatória, desconhece, porque já fiz lá algum levantamento em pessoas próximas, nem sabem o que é, né? Às vezes, quando falamos do que é uma política, eles não se revêem. Entendem que estão preocupados com o dia a dia, aquilo que é possível para pôr alguma coisa no estômago, e o descarte do resíduo, atendendo às diretivas internacionais ou da melhor forma digamos, de preservar a terra, é posta de parte. Quando nos referimos às questões da eficácia, eficiência desses instrumentos, entendo que está aí déficit de publicação, de comunicação, daí o desconhecimento dos moradores nesses assentamentos urbanos, e que da parte do ator ou orientador, nesse caso o Estado, deve se calhar partir para o exercício de sensibilização, terra a terra, não é? Permitir que outros intervenientes participem, não é? Para que este instrumento seja um facto na vida das pessoas, para talvez fazermos um balanço sobre aquilo que já foi feito de 92, à luz da própria diretiva, e se calhar de outros instrumentos que no dia a dia vão sendo produzidos diante do quadro, não é? Do quadro situacional dessas instituições urbanas. E, para início de conversa, não é? Dois, como que a apreciação e que talvez vamos lá para frente abordar. Aqui uma nota que ficou mesmo clara tem a ver com a questão da sensibilização, né? E se olharmos para este grupo vulnerável, entendemos que terão sempre, ou na maioria das vezes, outras prioridades, que é primeiro ter o que comer, né? Até para depois pensar em produzir resíduos para descarte, primeiro tem que ter o que comer, né? Tem que ter, angariar qualquer coisa para depois. E quando depois, nessa cadeia, eu consigo o que comer, na cadeia o que viria a seguir é como descartar de forma adequada. Mas ali já são outras sensibilizações que têm que ser feitas, algumas campanhas de educação. Sim, né? O que eu percebi é que depois se vê. Né? Sim, depois se vê. Depois a malta vê, né? O importante é comer primeiro, depois o resto a malta vê. E como é que nós podemos, ou como é que o Estado, né,
que tipo de ações? Falaste aqui em sensibilização, né? E isto passaria por aquelas organizações no interior das nossas comunidades, envolver alguns atores locais para sensibilizar, porque isto é um tema que é importante. Na verdade, hoje temos cada vez mais essa preocupação, né? Com a preservação do nosso meio, do nosso espaço, a forma como nós agredimos o ambiente, e a educação é um fator-chave mesmo, né? E geralmente há que contar com os atores locais mesmo, né? Porque temos, há bocado falaste das políticas, né, que são aquelas questões mais do ponto de vista formal, né? Orientadores, né? Aquelas questões mais formais, né? As leis estão lá e tal, os regulamentos, mas depois como é que eu, que estou ali na minha realidade bem real, né? De pisar mesmo no chão, no meu bairro, não consigo ter esse alcance, né? Do diploma legal, mas eu preciso entender que devo cuidar do ambiente. Miguel, é o seguinte, se nos atermos aos instrumentos de política, a lei de base, o regulamento dos resíduos sólidos, a circunscrição devia ter sido planeada com as infraestruturas de saneamento básico. E há casas que não têm abastecimento, não têm água canalizada, não têm a infraestrutura de saneamento básico integrada, com um ponto de descarte para tratamento, depois passagem para o meio emissor, não é? Portanto, a partida do projeto também foi falho no cumprimento estrito desses instrumentos aos quais nos comprometemos para a preservação do próprio ambiente. Como bairro social, não é? Entendo que devia ser modelo com essas infraestruturas, não obstante ter energia e, se calhar, acessos sem, digamos, falamos asfaltagem. Sim, sim. Portanto, ainda precarizamos, também excluímos, não obstante ter que se partir por este modelo, e quando o projeto não é completo, diria, deixamos muitas lacunas que talvez não se consiga mesmo completar conforme a ideia inicial. Portanto, eu, nas conexões que tenho, as pessoas lá todas têm fossas melhor rudimentares. Isso é uma agressão ao meio ambiente, ao ambiente. Portanto, quando me diz qual é a compatibilidade da política versus aquilo que é o nosso dia a dia, é desencontro total. Portanto, quando dizemos que se calhar estamos, não é mesmo prioritário, não obstante esse comprometimento, mas a prática é totalmente contrária. Ok, obrigado. Bem, falamos de habitação, falamos da questão dos resíduos e caímos sempre na questão de planear, né? E o planear, quando falamos em transportes, se não houver planeamento, depois ficamos em meio a um caos total. É cada um a tentar salvar-se como pode para sair do ponto A para o ponto B, e vemos depois os vários cenários a que nos encontramos. Temos agora as novas medidas que passaram a vigorar a semana passada. É para falar sobre isso. A política dos transportes, que mais uma vez é consequência de não planear, né? Para os vulneráveis, Kilson, já na questão da URBS falamos de como é que eles se batem para se locomover, e hoje vamos tentar perceber se as políticas que são gizadas e vão sendo implementadas pelo Estado são mais ou menos sentidas por essa camada mais vulnerável, quer nos aspectos positivos da política, quer nos aspectos em que a política falhou. Bem, eu, se calhar não agora, mas durante a nossa abordagem eu vou querer fazer um ponto de ordem para demonstrar que há situações em que a política em si só não resolve. Tem que existir uma mudança de comportamento e de atitudes. Eu vou dar um exemplo que nós temos estado a experimentar aqui para demonstrar que é possível fazer alguma coisa. Diria eu, por iniciativa da boleia. Por iniciativa dos cidadãos. É possível. Nós temos no setor dos transportes
eu vou dizer felizmente, é um conjunto de iniciativas muito positivas, quer de legislação, quer de programas, não é? Naturalmente que algumas visam um lado público vulnerável, né? Como o exemplo dos subsídios às tarifas, por exemplo. Nós vamos ver que, olhando para um público muito diversificado, entendeu-se enquanto política, aqui política tarifária, fazer uma espécie de discriminação positiva, né? Portanto, é assim que foram criados vários tipos de tipologias de passes. Pronto. Depois a sua efetivação é uma outra questão. Para dizer que se há uma crítica que eu posso fazer é que as políticas dos transportes, os setores dos transportes, ainda não estão alinhadas, por alguma razão, que eu não sei explicar, com as políticas realmente de território. Ou seja, elas deviam andar de mãos dadas, né? Costumo dizer que são duas faces da mesma moeda. Mas dizia no início que nós temos uma regulamentação robusta, portanto é assim que... E começa logo pela questão do pensamento estratégico a longo prazo. Nós falamos também já em alguns programas da estratégia de longo prazo, Angola 2050, em que há um capítulo que fala dos transportes e dá essa importância aos transportes, não só na questão da diversificação modal, ou seja, é importante termos, implantarmos dentro dos próximos 25 anos um conjunto de tipologias modais que atendam aos vários públicos, entre elas, por exemplo, a questão da conectividade ferroviária, o país todo. Há depois o PDN, que é um nível, diria, um bocado mais de execução, que também refere, por exemplo, à questão do entendimento ou da reversão do modelo de mobilidade, né? E aqui, falando concretamente de Luanda, porque Luanda depois é tratada de uma maneira especial, e acho que as razões são compreensíveis, visando também a integração de todo o país, quer por vias de alguns projetos de autoestradas, do aumento da oferta da ferrovia, do aumento da oferta também de estradas interprovinciais. Mas depois há um documento central que o Ministério dos Transportes elaborou, e aqui é uma espécie de participação especial na altura em que ele foi concebido como Ministério das Obras Públicas, na altura das Obras Públicas, depois houve a junção dos ministérios, né, em que... Os ministérios Obras Públicas e Ordenamento do Território, o que deu origem... Não pensarmos que foi o transporte e Não, que deu origem a Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. Portanto, o plano diretor do setor dos transportes e infraestruturas rodoviárias, eu estava à espera que fosse o Plano Nacional do Ordenamento do Território e dos Transportes, faria mais sentido, porque aí estaríamos a olhar para o território como um todo e perceber as suas necessidades, e depois então, em função desse diagnóstico, ver quais são as políticas públicas de transportes que melhor serviriam às necessidades que fossem constatadas. Mas pronto, antes termos do que não existir. Depois, dentro desse plano, o plano foi elaborado entre 2018 e 2019 e foi aprovado em 2021. E ele prevê, né, porque já está, entre aspas, em vigor, 3 momentos de implementação. Aquelas ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Ele vai até 2038, ou seja, um plano que previa 20 anos de implementação. O que deixou-me bastante feliz, porque há uma perspectiva de futuro, de olharmos para o futuro. Fazermos esse planeamento, né, antecipado, se quisermos. Planear já requer uma espécie de antecipação, previsão, para olhar para os transportes. E ele indica, não vou ser... E depois a questão da própria legislação, nós temos uma legislação robusta, seja na questão da concessão de serviço, na questão da concentração, que é para os órgãos locais, para licenciamento, por exemplo. Há ali um conjunto de regras. Por exemplo, agora recentemente foi aprovado um decreto que trata da questão dos terminais rodoviários. Então, há uma panóplia robusta do setor dos transportes que merece ser revisitado. Mas o plano, que acho que desenha algumas políticas, dentre as quais, por exemplo, a revisão do modelo de subsídios,
das tarifas. O Miguel referenciou, eu acho que pronto, vamos tocar em algum momento nesse tema. Toca, por exemplo, também na questão da importância do transporte público. Primeiro, reconhece a insuficiência dos transportes públicos, quer seja ferroviário ou rodoviário, para atender a demanda, e aqui estamos a falar essencialmente da demanda de Luanda, que é aquela que mais chama a atenção, e Luanda tem perto de um quarto da população angolana, e reconhece também a importância, eles chamam táxis coletivos, chamamos candongueiros, diria eu, quanto basta, né? O plano indica que em algum momento o número de veículos licenciados terá de diminuir, e diz também que isto só vai acontecer, só deverá acontecer a partir do momento em que o transporte público possa suprir essas insuficiências, e faz sentido. Mas há aqui algumas insuficiências, na minha perspectiva, que, por exemplo, não reconhece o papel dos mototaxistas, pelo menos naquela fase do diagnóstico que foi feito, porque atribui a responsabilidade da última milha, do último quilómetro ao candongueiro. Ou seja, o candongueiro vai ser uma rede que vai alimentar a rede principal, que na perspectiva do plano vai conduzir, vai ser responsável por transportar a maior parte das pessoas, não é? Fala sobre isso, fala também sobre os investimentos que têm que ser feitos, fala ainda sobre a necessidade de nós termos, e isso para mim é muito importante, não só para a cidade de Luanda, província de Luanda, se quisermos, de um plano urbano de mobilidade para a cidade ou para a província, da mesma maneira que refere que este plano tem que ser estendido a outras cidades. Ou seja, nós temos que ter o plano de ordenamento do território, depois o plano de mobilidade também acoplado enquanto estratégia de desenvolvimento integrada do território. E cita como uma medida urgente e inadiável a criação de uma entidade, para o caso de Luanda, para fazer a gestão deste plano. Faz todo sentido. Porque em relação aos entes que existem, nós temos no ecossistema, temos o regulador, aqui falando dos transportes terrestres, aliás, falando dos vulneráveis, vamos concentrar as nossas atenções apenas nos transportes terrestres. Me parece que o vulnerável, aliás, até porque os movimentos pendulares são realizados maioritariamente por esse tipo de modais, me parece que um vulnerável tenha muita disponibilidade para andar de avião ou de outros meios parecidos. Dito isto, existe esse conjunto diria eu, de leis, de ideias. A citar um exemplo concreto, recentemente foi aprovado o plano de melhoria de mobilidade urbana de Luanda, o programa, na verdade, que depois aborda ou tem vários projetos, dentre os quais um método ligeiro de superfície. Há uma espécie de ressurgimento do BRT. Há também algumas ações muito pontuais no sentido de, por exemplo, proteger o perímetro da linha do caminho de ferro de Luanda, aquilo que vai levar também ao novo aeroporto. Algumas ações pontuais também de infraestruturação, de reabilitação de algumas vias, não é? No conjunto, é isso que em termos de programas e de projetos nós temos, né? Depois podemos entrar mais lá para frente, diria, no âmago da questão, a questão tarifária, por exemplo, em que houve agora um aumento do preço dos combustíveis que refletiu-se inevitavelmente para os operadores no aumento da tarifa, e perceber quão razoável é para alguns players, né? Porque depois o ecossistema tem vários players, desde o regulador, o operador, depois os usuários normais, né? Perceber como é que cada um depois entendeu e absorve essas mudanças, diria eu, e como é que podemos, diria, resolver em algum momento, indicar caminhos para que possamos ter alternativas que possam resolver essa questão. Portanto, acho que em linhas introdutórias é o que me apraz dizer. O juridiquês do momento. Mas peço desculpas. Não, tranquilo. Não, tranquilo. pronto, era só para dizer que é engraçado, né? Que para algumas situações
Nós somos, de facto, exímios na concessão desse tipo de medidas de política. Só que depois, e estou aqui a tentar voltar um bocadinho para a questão do Zango e o programa de alojamento. Só que depois, casar tudo isso é que é o problema. Na fase de implementar, ou ignoramos alguns, ou fingimos que outros não existem. Isso um bocadinho, por exemplo, que o Wilson deu. No caso desse programa de relojamento, eu entendo que eventualmente as circunstâncias não nos permitiam fazer um exercício mais denso, do ponto de vista trazer todas essas componentes, né, que dariam hoje eventualmente o Zango, seria o resultado do exercício feito e que as pessoas poderiam partilhar com outras partes do país, uma vez que essa realidade da zona periférica, dos centros consolidados, daquilo que são as cidades que nós herdamos, ela é quase visível no país todo. Tu vês a parte consolidada, a nossa herança do urbanismo, que alguns têm muitas saudades, outros nos criticam muito, porque o pensamento ainda mantém-se naquela linha clássica, europeizada, esquecemos a africanidade, a forma como nós vivemos, exploramos o espaço. Mas a verdade é que, na oportunidade que tivemos, também não conseguimos, tudo bem, podemos considerar tudo isso, trazer uma perspectiva mais nossa, do ponto de vista da mudança de política pública, né? Levar ou dar uma maior amplitude à discussão para que a solução, e aqui compreendo a urgência, tanto é que as questões que colocou ao Avelino, ele disse, pá, aí muitas lacunas. É verdade, vamos olhar para o momento, contexto, eventualmente, do ponto de vista do papel, conseguimos congregar um conjunto de informação, mas depois, do ponto de vista prático, já não conseguimos levar isto para que as pessoas tivessem um espaço melhor conseguido. E aí tem essa questão que o Kilson levanta. Naturalmente, há esse embrulho, né, bonito, como ele colocou, da política daqui, política dali. Mas do ponto de vista concreto, nesses territórios, e não temos só o Zango, temos o Zango porque acho que do ponto de vista do volume da habitação é maior. Mas temos o Panguila, e o Panguila que se distancia mais ainda do centro. Imagine o tipo de dificuldades, não só destes serviços essenciais, mas de mobilidade, né, nesse movimento pendular que essas famílias deverão enfrentar. E pelas características da habitação, eles enquadram-se nesses vulneráveis. Imagine as pessoas que vivem aqui no Sequel, tem aí o Maiê, né? Olha, todo o Sequel para a Via Expressa, né? Fidel Castro. Mas para Fidel Castro, imagina o que é. Nem sequer estamos a olhar para os serviços mínimos que devem existir lá para que as pessoas evitem fazer essa deslocação. Portanto, né, isso para dizer, pronto, perdemos sim, num dado momento, a oportunidade, né, que infelizmente fomos replicando em outros novos assentamentos, que o exemplo do Zango nós não levamos. E depois do Zango, como disse na minha primeira abordagem, ele criou algumas soluções. Podemos gostar muito ou pouco delas, mas criou algumas soluções para que as pessoas se mantivessem ou evitassem esse tipo de deslocações. Que é, alguns exemplos sonantes, a via principal, ela é repleta de comércio. Outras vias, que umas têm nomes assim interessantes também, pronto, nome interessante depois pela dinâmica que se criou, um conjunto de serviços mais voltados para a cultura e lazer. Foi o que as pessoas conseguiram fazer. Isso para dizer o quê? Que sim, tem uma componente do momento, o Estado tem uma dinâmica, a pressão é maior, cria as condições, digamos, mínimas para aquele momento, mas que depois era preciso, né, irmos acompanhando todo esse processo
para no decurso da implementação da mudança política corrigirmos aquilo que estiver mal, né? Que o tempo não nos permitiu, dada a urgência, em fazer da forma mais assertiva. Pois é. Isso até faz-me pensar exatamente na questão do planeamento, né? Já quando o Kilson falava isso também já me ocorreu, e também quando a Avelino falava, e agora que tu falaste daqueles que vivem no Panguila, no Maé, é algo que eu queria saber se podemos considerar uma lacuna nesse programa, né? Que é, queria colocar lá esses projetos habitacionais para acudir à situação de vulnerabilidade de algumas famílias, mas depois, do ponto de vista do planeamento, né, tendo havido ou não tendo sido dada uma maior ou menor importância à questão do planeamento, falhou na questão de provisão de serviços e dos equipamentos essenciais que haveriam de reduzir com alguma intensidade a questão da pendularidade, né? Isto porque eventualmente não terá sido acautelado na questão de planeamento. Agora, esta Política Nacional do Urbanismo e Habitação ele obedece a dois modelos, né? Que é construção de casas para acudir às famílias e, por outro lado, também operações de loteamento e para a disponibilização de lotes para a autoconstrução dirigida. Isto é um momento ótimo, não sei se a prática depois nos leva a isso, para garantir a regularização fundiária. Eu recebi uma casa no Zango, ou no Panguila, ou no Maé, expectavelmente deveria ter já todos os títulos que devesse ter. Tem o documento, tem a escritura, tem tudo aquilo, e dá-me também depois a tal da segurança jurídica. E na questão das operações de loteamento, em que eu tenho direito a um lote ou compro um lote com um valor um bocadinho mais baixo, tenho também toda a segurança jurídica do meu lote. E a segurança jurídica depois vai desencadear para a questão de que eu não vou ser vítima de alguma burla ou de algum esbulho por parte de outras forças. Tem estado a acontecer assim? Miguel, permita-me. Numa sondagem que fiz em amigos que vivem lá, a solução praticamente que eu ouvi dos mesmos foi ótima, na medida em que eles têm estado a apontar como excesso a alguma burocracia administrativa e não serem, digamos, contemplados com essa titularidade que estamos aqui a levantar. Porque imagina que houvesse um ente desconcentrado, com poder delegado a nível daquela circunscrição, e junto à articulação do modelo, né, de celeridade para que as pessoas consigam mesmo essa titularidade, nós num dia podíamos desburocratizar e ter essas soluções. Não era? Calhar a política existe, com as suas ineficiências, o que for, se houvesse mesmo vontade ou um modelo que permitisse isso, teríamos a maior parte dos solos provavelmente regularizados. A questão é ver na regularização do solo. Segurança jurídica, de certa forma, não dá de comer as situações, né? Pelo menos levanto, não dá de comer as pessoas que habitam esses espaços no contexto. No fundo, deve existir outros elementos complementares para aquilo que nós chamamos a dignidade do direito à vida. Porque ainda que eu tenha a segurança jurídica, mas, por exemplo, do imóvel, e esse imóvel está despido de outros serviços complementares, como disseste, infraestruturas e equipamentos sociais, para que serve? Para que eu habito o espaço? Qual é o fim último do homem na Terra? Não é? Mas já era um bom começo, né? Já era um começo eu ter a segurança jurídica do meu imóvel. Não, isso do ponto de vista da esperança, né? Levamos isso no campo psicológico. Mas... Tem um imóvel com a propriedade, permita-me só concluir. Tem um imóvel com a propriedade, mas isso em si garante-lhe o que é do ponto de vista da qualidade de vida. Promoveu a anarquia. Sim. Eu agora fiquei sem perceber. Estamos a discutir a necessidade da regularização como fundamental, por exemplo, para garantir a preservação da propriedade e não mais do que isso. Se nós olharmos, e aqui nós criticamos muito a banca, e com alguma razão,
que não financia a economia, mas a banca não financia sem garantias, por exemplo. Aliás, Exatamente, claro. então, e essa questão da regularização é importante exatamente porque vai permitir que o cidadão possa recorrer à banca para que se financie um projeto que ele tenha e eventualmente a casa, ou o terreno, ou o imóvel, fique lá como hipotecado ou parceiro e fique sim, como um colateral, por exemplo. Eu até peço desculpas, até lembrei-me assim de algo, e que também é um instituto do juridiquês muito rígido e que, às vezes, na própria relação do Estado para com o Estado, uma vez que o Estado é que construiu essas habitações, aqui atendendo uma questão social, né, que é desse grupo vulnerável, e depois ele tem a necessidade de, por exemplo, de expropriar. Por isso é que o programa de realojamento tem exatamente esse nome. Porque as pessoas que foram retiradas dessas zonas de Boa Vista, e acho até que acho que Ilha da Casans, Chicala, etc., estavam em situação jurídica irregular. Mas o Estado, como uma pessoa de bem, não. É minha função atender a essa demanda e vou realocar as pessoas no sítio X. Eu acredito que aquelas pessoas não escolheram ir para aí. Que eventualmente, se tivessem escolhido, escolheriam um outro sítio. Por quê? Porque tinham toda uma vida feita próximo da cidade, próximo dos serviços, eventualmente os gastos que têm hoje não tinham naquela altura, como a questão da escola dos filhos fica próximo de casa, a questão dos transportes que falamos, e o Kilton fala de forma recorrente, os custos no bolso das famílias que o transporte tem, não é? A questão do atendimento médico, a questão da energia, de fornecimento de água, não é? Então as pessoas foram realojadas para aquele sítio. E parece que, pelo menos o que eu percebi da pergunta é, se só é o Estado a promover esses programas, deveria ter, digamos assim, um pacote fechado. Até a segurança jurídica daquele bem, tanto da terra e do imóvel, estaria salvaguardado. Porque dizem os juristas que o Instituto de Expropriação é muito rígido, ele só ocorre quando você é proprietário de alguma coisa. Não sendo, vai agir como pessoa de bem, vai te realojar, vai te colocar em algum sítio, eu perco a minha capacidade negocial. Agora, eu entendo que sim, o Estado deveria, né, portanto, a pessoa quando tiver, cidadão, quando tivesse acesso à casa, teria acesso à casa com toda a documentação. E mais, pronto, esse grupo vulnerável, eu não sei quais são as responsabilidades fiscais que são imputadas a essas famílias, mas essas famílias pagam a água, a energia, eventualmente iriam pagar saneamento, pagar etc, etc, de serviços públicos prestados. Não tendo esse documento, não podemos também dizer que vamos manter nesse estado de pobreza quase que ad eterno, né? Estamos a acreditar que as pessoas hão de evoluir. Eventualmente eu comecei em fragilidade, mas as pessoas vão trabalhar, vão ter capacidade, e aquele imóvel, como disse o Kilton, eu poderei depois recorrer à banca para financiar um outro tipo de investimento. Como tem a segurança jurídica daquele bem, o banco também estará mais confortável. E, aliás, tem toda uma regularização, não só fundiária, mas do imóvel, e uma estrutura de algum capital que dá algum alívio à banca. Então, portanto, poderão vir avisos 9, 11, 14, etc. O banco ficará sempre receoso. Estamos a falar dos vulneráveis. E pelo menos dos dados que andam por aí, mesmo as pessoas que têm alguma capacidade, quase que quando recorrem à banca, e agora não tenho certeza, mas eventualmente depois podemos explorar qual é o número. O número é simbólico, não é substancial, né? Atendendo à oportunidade que foi aberta para que as pessoas investissem tanto na habitação. Aliás, fez um adendo a esse aviso para que o turismo também fizesse parte, né? As pessoas promovessem o negócio de turismo, mas ainda assim não estamos a ouvir muita coisa. O quê? Eventualmente um dos receios deve ser esse da questão da legalidade do seu imóvel, do seu patrimônio no final do dia, né? E mais, lembrei-me agora do estudo, depois vamos ver que o INE fez sobre licenças.
no país todo, um número exíguo de emissão de licenças, quer dizer que a anarquia tem muita força. Porque a informalidade ela é visível, ela é presente. Então, se emitem um número ínfimo de licenças, e peço desculpas por estar aqui a dar notas e não trago os números que é para ajudar as pessoas a acompanhar o meu raciocínio. Mas, capitão, não se concebe, não é? Tanta força de construir, está a administração local ali e o número de licenças é aquele. Pronto, sim, porque o Kilson, num dos primeiros episódios, fez menção do relatório da Provedoria de Justiça, em que os números de reclamações sobre disputa de terras era alarmante, né? Saltava logo à vista. Portanto, não havendo a questão da segurança jurídica salvaguardada, deixa os vulneráveis ainda mais vulneráveis. Exatamente. Principalmente se estivermos a falar de lote, né? do terreno. Quando falamos do imóvel, pronto, eventualmente a intensidade seja diferente, mas se estamos a falar de um terreno que um vulnerável beneficiou, tem essa segurança jurídica, e se calhar até mesmo com segurança jurídica, quando documento a legalização é vítima do imóvel é pré-requisito para eu registrar meu nome, né? A minha casa. Sim, portanto, mas, bom, o Avelino acabou por responder que, afinal, a morosidade nos procedimentos administrativos tem retirado o momento oportuno que seria este programa em garantir a segurança jurídica do imóvel para os cidadãos. Número de licenças emitidas em 2024, 1.633. 1.600. Nenhum campo de jogos. Depende-se que divulga-se pouco e as pessoas não sabem o preço da aquisição eventualmente de uma licença, não é? Porque Não, as pessoas estão a construir. é um instrumento público, está bem, as pessoas estão a construir, não é? Está a construir sem registro licença. É só é a isso. praxe, é o direito consolidado, não que tenhamos aqui o conceito da anarquia. É anarquia mesmo. Não tem outro nome. Se assumirmos, digamos, essa... Agora, você pode dizer que é uma anarquia consentida. Por isso é que aí, eu ia para aí. vamos estar de acordo. Então, Mas que anarquia é quando o Estado anarquia. consente, na regra da profissionalidade, é igual. Portanto, estamos aqui a fazer uma gestão de anarquia. Calma aí. Portanto, Desculpas. Quando o Estado consente, na regra da personalidade é igual. sim, Igual. suponho que o Estado também é de anarquia, é de caos, é da situação. Percebe? Nós temos que falar as coisas como são, não vamos contornar. Porque, entenda, do ponto de vista da visão de Henri Lefebvre, né, direito consolidado, a vida feita no dia a dia, e a outra que até fala muito mais da gestão por via da participação coletiva. A sociedade é feita pelas pessoas que defendem, acho que é o David Harvard, que é o americano, acho que é o sociólogo americano, tem um bocadinho esse princípio. Então, como é que um instrumento vem e vai me fazer tábula rasa com direitos consolidados, com a minha vida a ser feita? Então, julgamos que décadas passadas, neste diapasão de espera contínua, é que vai consolidar e fazer-me feliz? Talvez não. E nós, enquanto gestores de espaço, temos que perceber as quantas andamos, não é? Que nós não fazemos as coisas de forma isolada. Se fazemos com esses tais atores, são estes que devem dar as soluções, porque é dali onde vêm as melhores formas, provavelmente, de dirimir esse problema de construir sem que as licenças estejam cadastradas e devidamente registradas, para, do ponto de vista estatístico, percebemos as quantas andamos. Por aí. Eu acho que o problema é mais sério. Tu, para licenciar, o que é uma licença? É uma aprovação, é uma autorização O Estado que o Estado, ou o ente que representa o Estado, diz ao cidadão, aquele que requer a licença, de que você pode executar, no caso em concreto, determinada obra pública, seguindo esta e aquela regra. Não é? Dos instrumentos do ordenamento territorial. É onde eu ia chegar. Como é que você emite uma licença de construção? Porque aí vamos falar de quê? Dos parâmetros urbanísticos e dos parâmetros geométricos. Não é? Tipo afastamento, altura, a coabitação com os usos. Como é que você emite uma licença para construir uma casa ou um edifício qualquer? Com base em quê?
Se você não tem instrumento. Critério da arbitrariedade. Com base em que é que eu vou licenciar aquela construção? Como é que eu depois vou dizer que não, Miguel, você não cumpriu as regras? Se as regras à partida não estão definidas. O curioso disso tudo não é o número irrisório de licenças. É perceber como é que as entidades que emitiram as licenças emitiram as licenças. Ou seja, a nossa discussão é muito primária. Nós somos Eu nem tenho como. A nossa discussão não é primária. Não, eu estou a falar. questão Eu é estou a que é falar. primária. Eu estou a falar Tá louco. do conjunto do que nós estamos aqui a Problemática, avaliar. Nós estamos a olhar para um número que, em princípio, nem devia existir, salvo seja naqueles casos em que exista, entre aspas, um instrumento em vigor, as pessoas vão lá e vêm. Pronto, ok, Miguel, você emitiu essa licença com base em quê? Ah, não, pronto, gostei muito do seu projeto, de facto, então, pronto, podes fazer. Está a dar jeito. Esse é o problema que nós temos. Yeah. Nós vamos voltar sempre à mesma questão. E depois, a questão da segurança jurídica fica logo beliscada. Até porque eu, para ir pedir uma licença, tenho que mostrar que eu sou o dono. Tenho que demonstrar isso. Yeah. Não, aliás, um dos documentos que me é solicitado é exatamente faça fé de que você é proprietário ou pelo menos possuidor, entre aspas, titulado deste terreno, que é a base. Porque se o terreno não está legalizado, tudo o resto também não está legalizado. Essa é uma questão. Se calhar, né, por uma questão também de solidariedade com o meio, com o ambiente, parece que o estímulo é positivo. E nós no primeiro episódio ficamos a gozar, um bocadinho forçado pelas circunstâncias, mas sim, é válido e nesse aspecto acho que você tem razão, está disseminada, a literatura está repleta, naturalmente sem descurar de outras componentes que precisam ser agregadas a isso. E nós podemos fazer um exercício. Tudo bem, não vai ter o mesmo efeito que experimentar, mas nessas alturas. E faz muito esse tipo de fotografias, né? Pegas uma fotografia aérea, o tipo de transporte, e vai fazer essa comparação. Vamos imaginar que, por hipótese, temos um troço da via nessas zonas de estrangulamento, pegamos um pedaço e vamos contabilizar os carros, teremos mais ou menos ideia da capacidade desses carros, né? E dizer, olha, imaginemos, e olhando para a nossa taxa de ocupação, que anda aí, se chegar a 2, Não chega a 2, um ponto. seria já alguma coisa, mas um ponto não sei quantos. Este um ponto, transferirmos, eventualmente vamos ver que vamos retirar, pelo menos do ponto de vista do imaginário das pessoas, vão perceber do que nós estamos a dizer. Que, olha, se as pessoas vão para os mesmos sítios, com alguma regularidade, partilharem o mesmo meio de transporte, eventualmente estaremos a criar outro tipo de solução para aliviar o estresse, que é de facto o estresse, que é o nosso trânsito. É terrível. Nós estamos num horário que pensamos que deveríamos chegar aqui com alguma tranquilidade, mas é mentira. É mentira. E a taxa de ocupação é efetivamente esta, né? Quer dizer, nós éramos uma exceção. Tínhamos, na altura, 3 pessoas no carro. E vês. E depois, pronto, tem outros elementos. Agora, para a parte que nos toca, e meio que brincando, falamos desse, e o Kilton acabou dando um ponto para a questão da cidade, se calhar ser um bocadinho mais compacta, não tão compacta, porque depois gerou tipo de constrangimentos, e agora e de forma mais viva e estimulada e incentivada, que essa tal cidade dos 15 minutos. Tudo bem que terá também os seus constrangimentos, mas me parece que estudando e compreendendo os contextos, por que não experimentar? Estudar, compreender melhor que mais-valias traz para as cidades, porque um dos argumentos, e quando falávamos da relação do centro, principalmente com o Quilamba, onde tem um conjunto de indivíduos que fazem esse exercício de commuting da periferia para o centro, quem sabe? Se olharmos para as questões essenciais e transportarmos, evitamos que as pessoas tenham esse tipo de estresse. E os vulneráveis, e me parece que aqui o Zango
consegue de alguma forma, e isso reporte dado por algumas pessoas que dizem: eu hoje só vou à cidade, digamos, andar esses quase 30 quilómetros, for extremamente necessário. O máximo que eu chego é Viana. Até ali consigo tratar os meus documentos, a relação com a questão pública termina ali. Comércio, lazer, faço tudo ali no Zango. Naturalmente há uma componente que foi agregada há, sei lá, uns 6 anos, okay? Que é a questão do cinema, né? Que ainda não é visível no Zango, mas as pessoas já estão A ter alguns equipamentos. a ter alguns equipamentos ou a criarem opções elas próprias para evitarem, porque de facto é um desgaste e pesa muito na economia das famílias. E pronto, dito isto, diria que nessa questão desse programa de relojamento, essencialmente são vulneráveis, mas hoje, se fores para o Zango, já vês uns vulneráveis assim mais chiques, né? Pela subtuosidade das suas residências e etc, etc. E pensamos que às vezes, né, se calhar devemos de tempos em tempos também perder algum tempo a estudar esses novos ambientes, esses bairros que vão surgindo, para que as melhorias necessárias, com as ferramentas, que muitas delas não custam, como falamos da vez passada, sobre esse tal urbanismo tático, né, e que pronto, levam, pelo menos do ponto de vista das crianças, conviverem com o espaço público, acho que é fundamental, uma vez que vemos que os nossos parques e praças são assim meio deficientes, né, no fornecimento de equipamento para as crianças, se não um bailonço, um escorrega e etc. Né? Eventualmente, essa é uma solução que, apoiando outro tipo de iniciativas que atendem mais os adultos, né, podemos levar esse tipo de soluções para os mais novos. Mas aí é importante que também os órgãos da administração local ajudem, portanto, a comunidade a ter esse tipo de iniciativa. Porque do ponto de vista da política pública está ali, e a gente fez os comentários que fez, mas a verdade é que as pessoas hoje vivem essa realidade, vivem nesses sítios. E esses sítios são dinamizados por elas. Né? Eventualmente, o que pode acontecer é um bocadinho isso. E só para dar nota, porque fiz uma cábulazinha sobre o programa de urbanismo e habitação, aí quatro momentos, diríamos. A ideia era os 100 1 milhão de fogos. Entretanto, o Estado tinha uma perspectiva de construção de aproximadamente 115 mil. O setor privado, em parceria público-privada, 120 mil. As cooperativas, 80 mil. E nós, assim, os indivíduos, 685 mil. Tanto grosso ficou conosco. Então agora vamos ter que contabilizar. Aí onde o Estado vai fazer esse esforço de pôr infraestrutura, eventualmente é para apoiar essa iniciativa do Programa Nacional de Urbanismo e Habitação. Mas esses 600 e tal que ficou com os particulares. Sim, assim como a tua com a casa construída. porta, né? Sim. Isto também obedece a alguns critérios. Qualquer terreno que apareça ali, que a pessoa compra e constrói, ou que já tenha sido previamente preparado pelo Estado, com algum arruamento, pelo menos arruamento, né? Infraestrutura já é pedir muito, mas definiram os arruamentos e tal. Nem sei mesmo com infraestrutura. Miguel está a fazer pergunta difícil. Eu só quis dar esses naturalmente o ideal. Não, eu sei que tu estou a lançar a pergunta assim, né? Porque se o programa previa 600 e tal, e a responsabilidade dos particulares não é para qualquer coisa também, né? Sim, é para os sítios que estão minimamente preparados. Mas é assim, peço desculpa, deixa eu só dessa não propriamente em defesa, mas em abono do que o programa tem descrito. Naturalmente, todas essas divisões ou estratificações, né, elas estão corretamente explicadas. Então, se calhar, poderemos depois, para dar também uma contribuição, olhar para os resultados do programa, porque até onde eu vi, acho que havia uma espécie de um balanço do programa, olhar para esses números e, em função desses números, trazermos aqui de forma mais concreta, que é para não parecermos só que estamos a querer falar sem compreender o programa como um todo. Portanto, aquilo que está definido, nós temos ideia, mas é preciso olhar para aquilo que as pessoas produziram hoje
como resultados do programa e para, portanto, um bocadinho como esse exercício que o Kilson fez, apresentando um conjunto de soluções, né? E se calhar dizemos, olha, sim, houve aqui, assado e cozido, entretanto, é importante agregar mais esta componente, aquela componente e assim darmos a nossa pequena e humilde contribuição. Ótimo. Avelino, já para fechar, sim, as últimas considerações. Né? Pronto, a observação que deixa que não se faz urbanismo de forma isolada, né? O exercício participativo feito com todos e as orientações para transformar esses espaços em áreas habitacionais ou habitáveis deve também observar e informações ou, digamos, dados que venham de baixo para cima, não necessariamente como estas impostas de cima para baixo e com essas consequências. Por exemplo, agora o arquiteto... Fala em inglês. Top down, bottom up. Agora que o arquiteto Rubem diz que houve um ajuste no Programa Nacional de Urbanismo, claro, fiquei com a preocupação de tentar perceber, digamos, indicadores de tempo, início e fim, não é? Quando é que realmente ocorreu esse ajuste, porque em algum momento fomos marginalizados enquanto autoprodutor de espaços. Não, peço desculpas. Estou mesmo a concluir, mas em fórum próprio vamos discutir isso. Portanto, do ponto de vista das situações do ambiente, devemos perceber que nós somos os fazedores do meio e, se assim ocorrer, temos que ter a responsabilidade de preservá-lo para uma vida mais salutar para as gerações vindouras também. Obrigado, Avelino. Não sei se vocês ainda querem fazer algum remate ou se já consideram a intervenção concluída. Não, pronto, a nota que eu queria dar... Já não acabou. Não, já acabou mesmo. Era só para dizer que não. O que eu me referi ao programa era de nós estudarmos o balanço, para percebermos exatamente a questão que o Miguel colocou. E assim estaríamos em melhores condições de contribuir, né? Porque, naturalmente, e essa questão que o Avelino coloca, já passa um tempo considerável desde a altura em que se lançou o programa. E hoje também temos alguma dificuldade em olhar para os resultados do programa. E como não temos esses dados, vamos fazer trabalho de casa, quem sabe no próximo episódio agregamos isso como uma mais-valia daquilo que foi o estudo que fizemos. É mais nesse sentido. Ok. Obrigado a todos. E assim que esteve aí do outro lado, continuamos a agradecer o seu apoio e a sua fidelidade. Continue conosco e até a próxima.